Uma nova vida no mar, deixando tudo pra trás, começando algo novo. Eu já entrevistei muitos casais que moram a bordo. Geralmente pessoas que viveram muito tempo na cidade e um dia resolveram ir pro mar. Mas hoje eu vou falar com Gustavo e a Lelê, que estão começando a sua vida juntos em um veleiro. Saíram do Rio de Janeiro há alguns meses e ele pediu a mão dela em casamento em Abrolhos. Eu tive a chance de conhecer eles aqui, ancorados em Itacaré. Uma história de pessoas que resolveram viver uma vida diferente juntos. Uma vida livre sobre as águas e a bordo de um veleiro. Que modelo de barco é esse aqui, cara? Esse é um FES 310. Um barco sólido, né? É de 1985. Acho que foi o 11º a ser feito. E é maneiro porque é um barco que veio com livro de bordo, veio com um manual dos proprietários, tem vários relatos de desde o primeiro dono, assim, é bem legal isso. Uma coisa até legal, que a gente não descobriu pelo livro de bordo dessa vez, mas o Guga me pediu em casamento lá em Abrolhos, né? É verdade, E aí esqueci de falar disso. eu fui contar pra antiga dona, e a gente, Bia, Guga e tal, não sei o que, ela, a gente também! Ela Então, também tem uma foi história pedida em de casamento. vários casais que viveram aqui nesse a bordo. barco. É um barco casamenteiro. Seja bem-vindo. Obrigado. Geralmente, né, todo mundo dorme ali no camarote de popa. A gente escolheu esse camarote privilegiado para as nossas pranchas e a gente ficou com o espaço que sobrou. As pranchas têm mais conforto Com que vocês. certeza. Não, mentira. A gente é pequenininho, né? Então a gente cabe super bem ali na proa. O FEST, né, tem essa organização que é aberto aqui e dá bastante amplitude pra gente. Como vocês se conheceram? Apesar da gente ter, desde pequeno, estado no mesmo ambiente, a gente se conheceu já Mais velho. mais velho. A gente estudou na mesma escola, em idades diferentes. A gente morava... Eu morava atrás da rua dela. Ela ia todo dia de cachorro passear até em frente à minha casa ali, que tinha uma pracinha que ficavam os cachorros. E eu nunca tinha a vista e ela nunca tinha me visto. E amigos em comum também, a gente foi descobrindo, né? Depois, posta uma foto, você conhece a Lelê, você conhece o Guga. A gente frequentava a mesma casa de verão, assim, né? Mas vocês nunca tinham se falado? Não, A gente nem nunca tinha se visto, se reparado, reparado, pelo menos, assim, né? Graças à tecnologia. É o casal do Tinder. Exato. Eu e minha mulher também. Hoje é o mais normal, né? E o mais legal foi, o que me chamou mais atenção foi ele num barco à vela. E eu, caraca, porque eu tinha velejado pequena, eu aprendi a velejar com 10 anos, num Optimist e tal. Fiquei uns 2 anos ali na aulinha. Quando começou a época de competição, eu não curti muito, não me identifiquei. E aí nunca mais tinha, né, estado nesse ambiente. Aí quando eu vi isso, a gente já começou a trocar ideia de, caraca, que legal. Ela que chegou em mim, assim, surfista, velejador e, sei lá, Agora, 50 metros da minha casa, é você. E o legal também é que eu saí da vela porque eu não me identificava com as competições, muito pequena, né? Você tem 12 anos, né? É uma pressão diferente e tal. E aí, quando eu conheci ele, tem aquela coisa de começo de relacionamento, e ele tava super na competição e eu meu Deus, eu vou ter que entrar nessa. Era uma competição, mas aprendendo, né? Como era um barquinho menor, era uma classe bem maneira, que é Ranger 22. E todo mundo as regatas são, obviamente, competitivas assim, mas não pode material exótico, não pode... Então, todo mundo tem vela velha, barquinho igual. E, cara, foi uma forma de aprender muito, assim, a velejar. Muito, muito, muito. E aí, essa de procurar barco, modelo, etc. E como eu já tinha alguma experiênciazinha, cara, tem que ser um barco que seja, sei lá, 60% do orçamento que você tem, 70%. Que sempre tem coisa para fazer, né? Mesmo um barco mais pronto, e a gente não queria ficar totalmente limitado, ter um barco 3, 4 pés maior ou mais moderno e não ter dinheiro para fazer nada, né? Não conseguir viajar, não conseguir comprar um diesel, ou se desse algum problema como deu, o programa não ser aprovado, a gente não ter dinheiro nenhum. Então a gente conseguiu achar um barco bom, sólido, sem muita coisa para fazer. Mesmo assim, a gente fez uma obrinha legal nele, subimos pintando fundo, e a gente que fez, né? Foi muito boa essa preparação, assim, também, né? Como é que você já viu como é que começou a velejar? Como você começou, cara? Eu comecei bem tarde, na verdade, assim, eu e ela também, a gente sempre foi do mar, né? Assim, de surfar, de pescar, de remar e tudo nesse sentido. E aí a vela nunca foi um negócio que saltou pra mim, assim, nunca tinha nem pensado e nem sabia que
Assim, é um negócio muito distante, assim, de muita gente. E eu tenho um amigo de escola, assim, e tinha uma voadorazinha de alumínio, assim, bem menor que essa, sei lá, 15 pés. Foi meu início na náutica. E aí tirei a raiz e tudo. E aí meu amigo falou, cara, eu tenho um tio e tal, e ele faleceu e ele deixou um barco pra mim. Você tem um barco assim, gosta desse tipo de coisa, vamos lá ver, né? E ele é engenheiro naval. E aí a gente chegou, o barco tava todo detonado, mas a gente achou aquilo o máximo. Aí eu comecei a pesquisar vela, entender, fiz 3 aulinhas. E a gente começou a sair com o barco. Toda vez que a gente saiu, um negócio quebrava, motor pifava, o barco enchia d'água, o leme caiu, era só problema e a gente ia tentando resolver. Pô, mas aprende um monte. Assim. Muito. Mais de manutenção, talvez. E aí a gente conheceu a vela. Eu e ele, né? Começamos a trabalhar no barco, era todo final de semana, passava o dia inteiro lá, e no final do domingo saía, quebrava outro negócio, voltava rebocado. Ele ficou muito amarradão nessa parte de manutenção e eu fiquei muito amarradão na parte da vela. Sim, mas tu sabe, cara, que as duas coisas são importantes, Sim. eu acho. Tipo, velejar razoavelmente bem, é óbvio que é importante pra você sair por aí pelo mundo. Lógico. Eu não falo da regata, que aí velejar é o Sim. tudo, né? Mas eu vejo que a galera que sai pra longe, cara, que manja alguma coisa de manutenção. Tem que Aprende manjar. no caminho, porque Tem que manjar. se velejar até um certo nível, pô, já te garante muita coisa. Mas a manutenção, Lógico. cara, é um negócio que muitas vezes você vai estar sozinho, você tem que aprender a fazer algumas Não tem coisas. muito a quem recorrer, né? Então, assim, a gente foi aprendendo na marra, eu aprendi muito com ele, porque ele já tinha um backgroundzinho, assim, mesmo que teórico. E aí também começou a ficar muito custoso e ser muito trabalho, eu queria muito aprender a velejar. E aí consegui arrumar esse barquinho 22 pés, pré-pandemia, assim, o negócio, os barcos ainda eram bem mais baratos, era um mini oceano. E aí entrei nessas regatinhas, meio que pra aprender, assim, então foi um negócio que me ajudou bastante mesmo. Aprendi bastante a velejar nesse sentido. Botar balão, entender vela, velejar em todo tipo de vento, toda direção, né? Aí foi isso, eu já tava vidrado no negócio. Eu falei, cara, eu amo viajar, barco é todo uma estrutura pra viajar. Aí fui com esse meu também, um 22 pés sem banheiro, sem nada. Fui pra Ilha Grande, passei uma temporadinha assim lá e fui indo com o que eu tinha. Cara, é uma roubada, mas é massa, É né, cara? maneiríssimo. E eu fui num ventão assim de popa, surfando, tipo, mar grande, foi um aprendizado. E aí me inscrevi numa bolsa tripulante da Refeno. Eu tinha pedido demissão do trabalho e tal, e aí falei, tenho disponibilidade de tempo, tô disposto a aprender e posso fazer o trecho todo, se precisar. E aí um cara de Paraty, já um senhorzinho, devia ter uns 70 anos, assim, e ele me chamou, eu vou de Paraty até Noronha e tal, você quer participar? Vão ser uns 3 meses, eu falei, bora. E aí, cara, foi isso, assim, em uma semana eu tava embarcando nesse barco, nesse cara que eu nem conhecia, acabou que o barco também tava todo detonado, mas é isso, fui aprendendo com os problemas dos barcos, eu fui aprendendo muito, assim, muito. Bom, é isso, a gente também tem a mesinha, né, tira essa parte aqui, bota a mesinha, a gente usa pouco, até mais pra trabalhar só. Aqui sai também, enfim, tem várias... Isso é uma coisa bem pensada na parte de segurança também, né? Como estamos nós dois, a gente fez uma bolsa de abandono com muitos itens, que deve ter não sei quantos quilos. E aí isso aqui é pensado do tipo, cara, a gente realmente vai precisar abandonar o barco. Pega isso aqui, vai pra balsa, né? Enfim, já tá tudo aqui que a gente precisa. Água, ração, material de pesca improvisado, roupa de borracha para manter temperatura, remédio de enjoo, protetor solar, enfim. Você já se perguntou qual o veleiro de oceano mais comum? Ou qual a média de valor de todos os veleiros do Brasil? Quanto custa para se manter, na média, um veleiro de 25, 30 ou 40 pés? A cada 2 anos, o Hashtag Sal faz uma pesquisa que responde essa e muitas outras questões. A última edição teve mais de 1.000 velejadores respondendo, de um universo de aí 15 mil veleiros de oceano inscritos no Brasil. É uma amostra gigante para qualquer pesquisa. Na descrição tem um link para você acessar o resultado da última edição. E se você tem um veleiro, participe também, cara. Clique no link que também está na descrição e ajude a fazer o maior retrato dos velejadores do Brasil. O que ajuda você e muitas outras pessoas, porque tem informações realmente muito importantes ali. E como começou
isso aqui, essa história de vocês, de sair com o barco. Vocês estão morando a bordo agora, né? Sim. E como surgiu essa ideia? Nisso tudo, o que ele contou a gente não se conhecia ainda. Né? Foi o pré. Eu, desde pequena, tive essa conexão com o esporte de competição. Depois que eu parei de velejar no Optimist, eu continuei surfando. E aí depois eu aprendi kite, que também tá relacionado ao vento, né? E aí voltei a dar chance sempre na competição, mais com a pegada de estar ali na galera, mais da farra do que do lifestyle, do que de fato, Mas ela né? é muito boa. Essa garra de ganhar e estar ali entre... Ela foi vice-campeã brasileira de kite. Caramba, escondendo o jogo. E foi campeã estadual de Você surf. imagina se estivesse disputando mesmo, né, cara? E pra mim é muito legal hoje olhar e ver meninas que se influenciaram, assim, por caraca, muito legal. Eu via você surfar pequeno, hoje em dia eu surfo. Então, tem um peso pra mim muito grande isso, né? Então, eu ao longo da minha adolescência, eu fui amadurecendo muito essa questão de posicionamento mesmo, porque eu tinha medo, né? Eu tinha medo por ser uma menina no meio de vários homens, né? Enfim, então eu sempre fui muito fechada, muito na minha. E aí foi legal essa evolução de, em um determinado momento, eu ir ganhando essa voz, sabe? E claro, com muitas outras mulheres também que foram, né, abrindo esse caminho e tudo mais. Sim. Então, pra mim, isso é uma coisa muito valiosa, né, nessa trajetória. O meu pai é meu maior incentivador, assim. Meu pai começou a surfar com 64 anos. Pra me acompanhar, porque eu surfava, eu não tinha amigas, né, e tal, que surfassem. Então, tipo assim, ele tinha que estar comigo ali, tinha as viagens de surf e tal. Então, ele aprendeu a surfar com 64 anos pra entrar na água comigo. E ele me apoiava e tal, e era o esquema de patrocínio, né? E aí a coisa foi ficando mais séria, ele sentou pra conversar comigo, tipo, cara, e aí, né? Você quer seguir quer que a gente tente apoio? Eu tinha alguns apoios, mas assim, você quer um patrocínio pra gente conseguir acompanhar as etapas de campeonato? Você quer viajar? Você quer fazer isso? E eu lembro que teve um campeonato brasileiro de SUP que eu fui correr uma etapa, e logo em seguida, na semana, tinha o campeonato mundial. Então, eu já tava lá, né? E meu pai falou, cara, vamos trocar sua passagem, estende. Eu, não, pai, tô em semana de provas. Eu voltei, eu lembro que eu fiquei em casa, eu e minha irmã, e eu chorava assim, eu queria estar competindo. Então, assim, de qualquer forma, eu não me arrependo. Eu acho que foi muito importante, assim, logo depois que eu terminei a escola, eu entrei na faculdade de nutrição, que foi, assim, abriu totalmente a minha mente em relação a um estilo de vida saudável, né? Que conversava super com o esporte. E aí eu falei, não, cara, é isso que eu quero ficar muito boa nisso, porque eu preciso realmente poder compartilhar com as pessoas como melhorar o estilo de vida, como melhorar, né, a saúde e tudo mais através do alimento. E aí fiz faculdade, fiz pós, então sempre passou a ser minha prioridade. Quando eu me encontrei, assim, no melhor lugar que eu imaginei pra mim de estar, tipo, numa clínica de referência, existia ainda um vazio, não um pertencimento, né, e faltava alguma coisa. E aí, quando eu conheci o Guga, foi essa oportunidade, assim, de eu ver que, tipo, caraca. Eu já tinha essa ideia na cabeça, assim, né, de viajar. Eu já dei tantos nãos, né, pra outros momentos. Uma oportunidade de eu me dar um sim dessa vez. E de eu viajar, de eu ir. E aí foi um ano de preparação, assim, né? A ideia, pelo menos a minha ideia na vela, sempre foi pra viajar. Tanto que a gente foi morar junto já zarpando, assim, não foi isso? Cara, e a vela tem uma coisa muito especial, né? Porque surf e qualquer outro esporte que você possa imaginar, provavelmente é tão legal quanto a vela, não tem... Mas não dá pra morar em uma prancha de surf. Exato. E no veleiro dá pra você velejar e morar dentro. Tá certo que não vai ser um barco tão competitivo assim, mas dá pra praticar, né? Dá pra... muito maneiro. Então talvez uma atividade / esporte assim que leva essa coisa do lifestyle ao extremo. Você mora ali. Você conectado ali também, principalmente em travessia, né, cara? Você com você e com o mar e com o vento e com o seu parceiro, assim, né? Porque... Sim. Você tem que lidar com toda aquela situação e eu acho que é o que te deixa mais pleno ali também dentro daquilo, né? Você navegar à noite, numa noite que tudo funciona com o céu mega estrelado, assim, é um negócio que muda a vida, sabe? Tipo, fico até arrepiado, porque é um negócio que te faz pensar mesmo e você quer ter aquela sensação, assim como os outros esportes têm, no surf tirar um tubo é isso, eu quero ter aquela sensação. Mas você ter aquela navegada perfeita, assim, de noite, é muito bom. Pô, não é a mais confortável das viagens. Sim. Né? Tipo, balança, sacode.
Mas talvez isso traga um valor que, sei lá, outra viagem mais confortável, tipo de avião, não traz. Exato. Eu acho que a gente tá assim, ó, tão saturado de conforto na cidade que a gente não sente mais os pequenos confortos. É meio que uma obrigação, sabe? Tu ter uma cadeira, tu ter... E aí eu acho que aqui, cara, às vezes um café mais barato, mas tá quentinho ali, é um café, né, cara? Sei lá, numa travessia, assim, a gente consegue talvez sentir melhor pequenos prazeres. Com certeza. Eu acho que faz você mudar, assim, a visão em torno dessas coisas. E até lidar com o desconforto, né? Você é obrigado a lidar com o desconforto. Você não tem como desistir ali. A maior parte da energia aqui no balanço é energia solar, mas essa não é a única fonte de energia. Em dias nublados, as placas solares não conseguem manter as baterias aqui do barco, então eu preciso de uma outra forma de carregar elas. Eu posso usar o motor principal do barco, claro, mas além de ele não ser feito para isso, é um motor grande, de manutenção mais cara. Para esses momentos eu tenho um gerador e aqui no balanço é um gerador portátil. Eu acabava usando geradores mais baratos, mas já tive 3 deles, mas a minha experiência é que eles funcionam durante um tempo, tipo 1 ano ou 2, e acabam estragando. Eu já estava no 3º gerador em 7 anos que eu moro a bordo, então dá um pouco mais que 2 anos por gerador. Mas eu tenho amigos que têm o mesmo gerador há 13 anos, o mais famoso e icônico dos geradores portáteis e veleiros, um Honda 4 tempos. Quem veleja há bastante tempo sabe que esse é o padrão ouro dos geradores portáteis. E talvez observando a minha dor, a Honda me mandou um desses geradores para me testar aqui. Esse é o Honda EU22i, um gerador que é inverter, 2,2 kVA, 4 tempos, o que faz com que ele tenha uma saída de energia super estável. Eu poder ligar meu notebook diretamente nele por um tempo, sem problema, não corro risco de estragar meu notebook, por exemplo. E também faz com que ele seja super econômico, porque ele pode controlar a rotação do motor conforme o consumo. E de cara, dá para notar a qualidade da construção logo que você tira da caixa. O material é evidentemente melhor. E a confiança na qualidade é tanta que a Honda oferece 3 anos de garantia e a mão de obra em 2 revisões de graça. O painel tem 2 tomadas, o que eu achei super útil para ligar o carregador de baterias, claro, e um compressor de mergulho, por exemplo, ou outra ferramenta. Então fica sem enjambração para colocar aquelas extensões e coisas assim, eu achei muito legal. E ainda tem uma saída de corrente contínua 12 volts que pode servir para carregar a bateria diretamente, uma emergência, ficar sem bateria, alguma coisa assim. A tampa do tanque, o pegador do cabo de arranque, tudo aparenta ter uma qualidade muito boa. Ele é super portátil, então se precisar ele em terra, é só pegar e levar. E eu achei legal algumas sacadas que ajudam muito a manutenção, como poder fechar o fluxo de combustível sem desligar o motor, o que ajuda a deixar o carburador sempre seco depois de cada uso. E uma coisa muito legal é o fato de ter só um parafuso para abrir a tampa que dá acesso às partes que você precisa fazer a manutenção de vez em quando, como limpar o filtro de ar, trocar o óleo ou esgotar o carburador através de uma mangueirinha que fica no fundo. No outro gerador que eu tinha, eu precisava tirar 8 parafusos para ter acesso a isso. É o tipo de coisa que gera uma preguiça que no dia a dia acaba sendo uma força indo contra a vontade de cuidar bem do motor e às vezes você acaba demorando para fazer ou não fazendo. Abrindo ele dá para enxergar o que eu acho ser a maior vantagem de todas nesse gerador aqui. Um motor Honda. Todas as outras coisas que eu falei são importantes, mas ter um motor de um fabricante reconhecido pela qualidade, na minha opinião, faz com que esses geradores durem tanto tempo. A qualidade dos componentes, as peças são muito boas. Nos outros geradores que eu tinha, eu nem sabia o nome do fabricante do motor e eu tive problemas de vazamento de óleo, de válvula, parte elétrica. Eu acho que agora é o fim do gerador descartável aqui no balanço. Eu espero que ele dure pelo menos 10 anos. Eu comecei uma campanha aqui no balanço para ir trocando tudo que dá muita manutenção por soluções que usem menos do meu tempo. Porque tem tanta coisa em um barco que precisa manutenção que se você não for pensando em coisas que diminuam essa necessidade constante de ficar consertando pequenas coisinhas ou manutenções periódicas mesmo, sobra pouco tempo para velejar e explorar os lugares que a gente ancora. Eu amei o gerador e acho que vai ficar muitos anos aqui no balanço. E na real ele vai acabar sendo um personagem que você vai ver várias vezes aqui no Hashtag Sal. Carregando o barco em um dia de chuva ou ligando ferramentas pesadas para fazer a manutenção aqui. E se você quiser um também, a Honda tem vários revendedores pelo Brasil. A revenda que me entregou aqui foi a Roda Leve, que não fica muito longe daqui. E essa é uma outra vantagem, assistência técnica pelo mundo inteiro. Siga a Honda também no Instagram, nesse perfil que aparece aqui na tela ou no link da descrição.
Pô, eu tô vendo aqui, né? Pô, nutricionista a Sim. bordo, não poderia ser diferente, né? E a gente já olha, ok, temos aqui um guacamole, um espaguete de abobrinha, uma lasanha de chuchu, então assim, já é tudo pensado, né? Já tem tudo o seu... Pô, agora uma dúvida, por exemplo, tá, eu sei que óbvio que processadas, tipo uma salsicha ou alguma coisa assim, é algo que não é legal ficar comendo aqui, né? Agora, por exemplo, esses aqui, ó, tipo feijão assim, ó, que não sei, tipo, quanto conservante tem, ou então tomate pelado lá, é uma coisa... sempre legal a gente olhar ingrediente, né? Então, ingrediente, água, feijão, sal, cebola e alho. Esse aqui também tem esse... Tudo você tem que olhar ingrediente. Então, não é uma questão de não ter processado, porque tem muita coisa que viabiliza, né? A gente tem aqui atum enlatado. E aí, por exemplo, o molho de tomate é o tomate pelata, só tomate e sal. Você muitas vezes vai encontrar um molho de tomate que é com açúcar, com conservante, então é questão de você também saber escolher as melhores opções, né? Às vezes a gente tem alguma resistência, assim, pra coisas psicológicas, a gente passa por muita coisa no trabalho, na família e tal, assim, mas a gente acaba tendo uma resistência física muito fraca, assim, vivendo na cidade. Qualquer coisa incomoda. Se eu pegar uma chuva, Deus o livre, sabe? Se eu não sei o que lá. E aí, dessa vida aqui no veleiro, ela te deixa mais forte, num certo sentido, assim, né? Menos coisa te abala, assim. Não sei se vocês sentem o mesmo. Bastante. Sabe o que eu sinto, na verdade? Que na cidade eu já tava tão saturada de tanto estresse e movimento e na verdade, acaba que vai te transformando, né? E não você se expressar livremente, mas você tá sempre tendo algum tipo de... Como é que se diz? Influência, né? Externa de quem você é, do que você faz, né? E aí, qualquer coisinha me desestabilizava mais. Aqui, eu já tô mais em conexão com o que realmente eu sou e o que eu faço e quão forte, né, eu sou. E aí, quando acontece alguma coisa, a gente amadureceu muito junto nesse sentido, da gente, tipo assim, ok, né, temos um problema. Qual a melhor solução que a gente tem? Então, eu me sinto, morando a bordo, muito mais forte mesmo, e desenvolvendo novas habilidades, que é uma coisa que às vezes a gente mede sucesso, né, por uma coisa só. Sim. E quando eu vim morar a bordo, o que eu mais, assim, porque assim, quando você tá na preparação, eu ficava muito naquela, cara, o que eu tô fazendo, né? Será que eu tô meio doida? Largar tudo pra trás, as coisas estão dando certo, né? Bate o questionamento. E aí, o que eu sempre pensava, tem várias anotações no bloco de notas, eu tô indo porque eu quero me tornar uma pessoa melhor, sabe? Eu tinha muito isso em mente. Falei, cara, eu sei que eu tenho que me tornar uma pessoa melhor e através disso, através dessa viagem, dessa experiência de morar a bordo, eu acredito que eu chegue nesse lugar, sabe? E tem sido muito bom. E a vida no mar é muito sobre ajudar e ser ajudado, né? Tipo, você pede muito pouco, assim. Você não quer dar trabalho para as pessoas, mas as pessoas querem te ajudar e você também quer ajudá-las, né? Sim. Tipo assim, Eu sempre me questionei se era, tipo... serem pessoas que escolheram essa vida, já serem mais assim, mas em geral todo mundo do mar, assim, o pescador te ajuda, tipo, todo mundo que tá de alguma forma relacionado ao mar tem mais essa pegada, né? Pelo menos é o que eu sinto. Você passa na rodovia, vê um cara com pneu furado, não sei aquela coisa assim, você vai achar que é um golpe que você vai parar, o cara vai te assaltar, sabe? Acho que virou isso, né? Virou ficar assustado. A vida virou ficar assustado assistindo o jornal, assim. E aqui as pranchas. E lá as nossas queridíssimas tem até privilegiadas. A gente consegue botar todas ali em cima. Elas só estão embaixo, na verdade, porque como a gente tá surfando todo dia, botar no rec, sair do rec, mas durante travessia e tudo a gente bota ali. E aí fica também com a cama do camarote de popa livre. Tem o nosso closet, que são aquelas duas bolsonas ali com zíper, né? Isso é um ponto, assim, que eu falei, você só vai ter um lance de bolsa pra botar tudo que você precisa. Então, Tá, e a rotina do surf? É todo dia de manhã ou de tarde? Depende muito da ancoragem, né? Aqui em Itacaré é muito versátil, assim, porque a gente tem vários... a gente tem várias possibilidades de pico de surf, assim. Então tem essa logo aqui, que agora a gente consegue até remando, atravessar, andando um pouquinho de areia ali e surfar do outro lado. Tem Tiririca, as praias mais lá de fora, as oceânicas, que a gente também atravessa de botinho, e aí deixa lá o botinho, caminha uns 15, 20 minutos, surfa na volta, ainda toma um açaí na vila, então é bem gostoso.
Cara, e agora? Daqui pra frente, o que é a vida pra vocês? O que vocês estão planejando? A gente tá construindo, né? É, a gente tá indo bem nesse sentido, sem muito. O plano A, o plano 1, né, na verdade, é chegar até Noronha. A gente se inscreveu na Refeno. Eu consegui aprovar um projeto que era fazer essa regata, a maior regata oceânica da América Latina, né? Assim, era o argumento do projeto. Com a Lelê comandando o barco, que era a única menina inscrita até então como comandante. E a gente saiu com o projeto aprovado, já essa sendo a nossa renda. E aí, no meio do caminho, eles falaram, não é bem isso que a gente quer. A gente já tava, né? Já tinha saído do Rio. Já era o orçamento que tava, assim, confirmado pra gente. Então, a gente tem o suficiente para ir até Noronha. E de lá, a gente vai entender como vai fazendo. A Lelê continua atendendo, né? E... Ah, de nutrição? Aham. Oh, massa. Eu diria que vocês estão no grupo de risco de não voltar mais, cara. O nosso medo nunca foi sair, o nosso medo foi não querer voltar, né? Eu tinha certeza que isso ia acontecer, né? Na nossa mesa de navegação, que quem fez foi uma amiga nossa. Ah, você muito ali também. querida, Alice, do Amari, do Veleiro Amari. E aí ela me desenhou. E foi outro motivo de eu vir velejar também, porque eu tava ficando com muito cabelo branco, eu só tenho 27 anos. Eu falei, tem alguma coisa errada, eu preciso me relaxar. Pô, cara, você também, você também. Mas esse estresse é antigo, foi nesse período que eu tava monografia da faculdade, meu pai ficando doente, eu tendo que lidar com um monte de problema. Surgiu, eu cortei o cabelo um dia e surgiu, e nunca mais deu em nenhum outro lugar. Cara, eu fiquei com o cabelo branco também muito cedo, cara. Do nada muito surgiu cedo. aqui, nunca mais ele brotou. E eu nem tenho essa genética, a gente não tem ideia do quanto o estresse é nocivo, né? Eu notei que você falou que você que vai comandar o barco, né? Você tem capitão? Ela tem. Eu nesse Que ano massa, de preparação, né? E aí foi o momento de eu falar, primeiro família, depois Ele é sinistro. profissionalmente, né? Com as empresas que eu tava envolvida, a Tomás, falei, gente, daqui a um ano eu vou morar a bordo. E aí, já fui me organizando, estudando, aí fiz a RAIS, em seguida fiz mestre, depois fiz capitão, porque assim, é muito além da teoria, né? A prática que eu tô Você ganhando aprende aqui, que é muito que tá me fácil. dando o gás, assim, mas eu queria me sentir pronta, sabe? Eu não queria ser uma coadjuvante na nossa navegação. Então eu falei, cara, eu quero estar junto com o Guga, estando presente ali tanto quanto ele. Como eu tinha parado de velejar criança, né? Eu precisava correr atrás desse tempo perdido. Ele é um grande incentivador também, né? Não, e você tem muita vontade. Eu e gosto muito de Ela aprender, sempre foi da aventura. sempre Mas ao foi mesmo essas tempo, coisas. uma coisa muito positiva, assim, da nossa parceria é que ele sempre me bota muito pra cima. Então tem momentos que me batem a insegurança de tipo, cara, eu não vou conseguir fazer isso. E ele tá sempre ali, não, você vai, vamos junto. Então, assim, essa parceria é muito importante, E assim. você tem a vontade de aprender, né? E eu gosto de aprender. E a gente se Eu comunica acho que bem. nesse isso é muito sentido. importante na vida a bordo. Essas coisas pensadas pelos dois, sabe? Isso, Porque eu aprendo com ela, ela desenvolvendo, aprende né? comigo e funciona bem nesse sentido. E aí muitas coisas me fizeram falar, não, acho que minha vez tem que ser agora já, meu pai ficou doente. Ele ainda é vivo, né, mas já tá numa condição bem debilitada. E novo, com 60 anos, com 50 ele já começou a ficar doente, e com 60 ele já é totalmente acamado, sabe? E aí eu falei, cara, acho que tem que ser agora, e se acontecer igual, né? E se, sei lá, eu morrer atravessando a rua, enfim, e começou a me dar uma frustração, porque também era um negócio, meu pai também sempre foi um grande incentivador, né? E minha mãe também, claro. E não me via preso, não podia, né? Porque eu sempre tinha que estar ali junto dele, administrando tudo. Então hoje em dia administro de longe, assim, de certa forma. E minha mãe tá ali presente, vendo, obviamente, se ele tá bem. Ela é uma santa, assim, digamos, nesse sentido. Enfim, Ali tem os equipamentinhos também. Tem. De filmagem. Tudo tem que ser bem Muito organizado. guardado, né? Assim. aqui os espaços são bem aproveitados, né? Aqui embaixo do banco da mesa de navegação também tem as ferramentas. Então a gente tenta usufruir. Um diferencial que todo mundo fala assim do barco é espelho, né? Que as mulheres sentem bastante falta. Tem aí aqui no banheiro também, enfim, como é de se esperar, tem essa abertura que a gente guarda, enfim, as coisas mais de higiene e tudo mais. E aí é isso, o espaço super atende a gente como casal. E aqui é motor. Tem nosso motorzinho. É um Yamaha 3YM30, bem cuidadinho. Show de bola. Bonito.
Sim, cara, e é interessante ver vocês que são jovens, né? Claro, eu acho que também é mais difícil porque a maior parte está começando a vida e, né, não é fácil comprar um barco, também não é fácil comprar um apartamento, né? Exato. Tipo, Tem muita gente que poderia, né? eu sinto isso. Muita gente. Porque, é claro que se você tem uma casa mais um barco, tipo, né, ou mais, tipo, é mais, Não claro, dá vai... pra ter mais. Né? Começa a ficar... É mesmo. Mas se você vai morar a bordo, vai ser teu único bem, não é... É mais fácil, eu acho, do que um apartamento, né? Mil vezes mais fácil. Nosso custo de vida é ridículo comparado ao que era, assim. E eu nunca fui de comprar roupa, nem de comprar nada. Um assim. básico, né? Um básico Nossa, já é verdade. com gasolina e seguro de carro e sair pra jantar já saía 1000 vezes o que sai aqui. Por regateira, cara, a gente gosta do barco sempre bem organizadinho, assim. Os cabos, é quase uma mania ter o cabo sempre aduchadinho, ter tudo no seu lugar certinho. A gente tem quase esse toque, assim, digamos. E acho que foi a melhor forma da gente organizar o barco. A capotaria é muito boa, então fica bem protegido com qualquer tipo de tempo, chuva. A gente até nem fecha tanto, né, amor? Assim, mas dá uma segurança boa, assim. Dá um conforto, E o barco é né? bem marinheiro, bem marinheiro. Aí aqui tem uma estação de vento, isso é uma sonda com fish finder, ali eu coloco um AIS e a gente usa o Navionics, assim, também. Show, tá com ES também, cara? É, Pô, é bom, hein? cara, foi uma aquisição que eu adorei ter, porque... Pô, você tem balsa, cara. Tive que ter por causa da regata. Mas sim. foi isso tudo meio que na pegada de amigos, assim. Teve um amigo, assim, que ele tava com essa balsa parada, não ia usar, faz a revisão e aí você pode ficar. E aí fiquei com a balsa. Essa de quantos 6 pessoas. Tem que fazer a revisão todo ano. Mas como eu fiz uma revisão maiorzinha, como ela já estava largada há um tempo, próximo ano não precisa trocar praticamente nada, sabe? E aí aqui tem um stand-up e um pranchão. Já começam as pranchas. Pô, quantas pranchas vocês têm, cara? 5. Cara, se você quiser saber se naquele barco mora gente ou não, tem um jeito muito fácil de saber, que é só ver um monte de galão, assim. Água e diesel, né? E roupa pendurada também. Pendurada, com certeza, cara. Aí a gente, como tem um paiol grande ali, mas aí a gente deixa uns cabos aqui de âncora reserva, cabos pra gente ter a mão de atracação, também fica aqui, não ocupa muito espaço. Tudo tem que ser bem pensadinho. Tem um enrolador de genoa e um guincho. Tá bem organizadinho o barco, meu. É, Muito legal, fiz parabéns. um preventerzinho. Aí a gente também fez um sistema de risos que vão todos pro cockpit, então a gente tem cabo na testa da vela, em todos os risos e também ali na valuma. E a gente do cockpit, a vela bateu um pouquinho, cara, a gente já consegue os dois caçarem assim ao mesmo tempo. Não precisa vir ninguém aqui de madrugada, ou à noite, ou quando entra um pirajá, que é bem comum aqui, assim. E pra gente foi muito importante, né, fazer esse sistema do riso que vem aqui e entra lá no cockpit para minimizar ao máximo as vindas aqui pro mastro durante as travessias, durante o turno noturno. Um tá no comando, o outro tá dormindo. Então, pra gente é importante ter o máximo de segurança, né? Então, podendo ficar lá dentro mais protegidinho, melhor. E não dá nem preguiça de risar, assim, né? Que acaba sendo fácil, a galera às vezes acaba deixando o barco, tipo... E risar, cara, é importante risar na hora certa, uma das questões de segurança mais. E essa coisa de vir aqui é também um dos pontos que sempre é mais críticos na segurança. É sempre pior, né? Vocês notaram uma diferença, assim, em quem vocês eram antes de vir a morar a bordo e agora? Deu pra sentir isso? Eu notei uma reconexão, assim, quando eu era bem pequena, assim. Eu tinha já essa sensação de... Cara, eu acho que as pessoas estão fazendo tudo... Assim, a gente tá fazendo tudo muito errado, né? Não faz muito sentido e tal. Poxa, por que todo mundo, né, não vive de uma forma mais simples e se ajuda mais e usufrui mais do que a natureza entrega pra gente? Eu sempre senti esse desconforto desde muito pequena. E agora eu tô assim, me sentindo mais em contato com esse lugar, sabe? De reconexão, de uma coisa... E isso é legal também, que eu tenho sentido na viagem. Que é você ter a oportunidade de se conectar com crianças, com animais, com pessoas que estão num contexto completamente diferente do seu. E você aprende muito, 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 né? Quando você tem esse olhar, assim, de
que me pegava, tipo, desde moleque, eu falava, cara, eu quero morar isolado, assim, eu quero morar... Antes era no mato, assim, antes de descobrir o mar, a vela e tudo. Eu quero, sei lá, ter meu cantinho, quieto, num canto. Isso aqui é tudo muito caótico, por que isso, assim, né? Mas você tá sempre meio, pô, sei lá, vou ter 15 dias de férias pra ir ali e voltar, e aí pode chover, e aí você ficava ansioso com as férias e que podia dar errado nas férias. E o trabalho também foi pra viajar, então eu comecei a trabalhar com esporte, com surf, com filmagem, direção. E aí tive muita oportunidade de viajar, tipo, fui pro Japão, pra Indonésia, pro Havaí. Passava mês no lugar, 1 mês, 2 meses. Só que você não conseguia viver a parada, você tava sempre trabalhando, você tinha uma folga e na folga você tava pensando no dia seguinte. Foi maneiro, experiência única, mas sabe quando você não viveu aquilo? Eu cheguei, tornou um estresse, porque ainda voltava e tinha que lidar com um monte de coisa aqui. Aí já não queria mais viajar, porque senão ia ficar tudo atrasado. Enfim. E aí falei, cara, tá errado, não dá, eu tenho que tentar levar as 2 coisas de uma forma... Aí fiquei maluco em cima disso. E aí foi o que deu a força motriz, assim, pra ter esse objetivo. Aqui é o paiol da bagunça, mas é bom que esse barco tem um paiol bem grande, bem grande. Sim, cara. Então a gente consegue deixar muita coisa, churrasqueira, coisas hidráulicas, defensa, tem boiler, tem o nosso botijãozinho de gás. Tem água quente. A gente acaba até nem ligando tanto assim, né, mas... Demais. Banho a gente só toma aqui fora. Banho a gente só toma aqui fora. Não toma banho lá dentro, Não só? toma. Até por essa nossa preocupação de organização, né? Assim, molha o banheiro todo, aí molha o porão. A gente... E aí tem ali onde era o antigo P2, né? Virou um chuveirinho. Ali, virou um chuveirinho, que é conectado ao bore e tudo mais. E aí a gente, geralmente já é um combo. Lavou louça, tomou banho, e aí já se libera aqui fora mesmo e entra sequinho. Se vocês fossem obrigados por algum motivo a amanhã não viver mais a bordo e ir pra terra, o que vocês iam sentir falta? Sinceramente, a única coisa que eu sinto falta na terra, assim, né, de morar onde eu morava, são as pessoas. Então, acho que o único benefício pra mim seria reencontrar as pessoas. Nossa, a gente ia perder muita coisa, né? Eu acho que é tempo, talvez. Tempo e paz, assim, de certa forma. Eu acho que às vezes a gente não tem noção de quanto a gente se adapta a coisa ruim, a poluição sonora, a poluição visual. É muita informação chegando, é muito barulho chegando, é muito som. E você para aqui quieto e fica, tipo, a gente passou, sei lá, uns 2, 3 dias de Vitória para Abrolhos, em travessia, aí 1 semana, 8 dias em Abrolhos, aí mais 2, 3 dias até... mais um dia, né, assim, até Santo André. E a gente chegou lá, que era uma pequena vilinha e tal. Quando a gente saiu de Santo André e foi andando pra Cabral e ouviu um carro na estrada, foi tipo assim, um estrondo. O que é isso? Eu nem acreditei que era um carro passando, sabe? Porque eu tava há 10 dias sem ouvir um carro. Eu falei, caraca, realmente isso abala, assim, né? Dizem que um pássaro que nasce em uma gaiola imagina que voar é um tipo de doença. Eu duvido que alguém tenha entrado na cabeça de um pássaro pra saber se é verdade isso, mas é uma frase que tem alguma verdade. Não tanto sobre pássaros, mas sobre nós. Nós somos perfeitamente capazes de ignorar coisas que nos machucam muito, por anos, achando que é algo normal. O que todo mundo faz. E quando alguém finalmente faz algo a respeito disso, é possível que alguns critiquem e achem estranho, que não pode dar certo, afinal, isso é o que todo mundo faz. Eu vou te falar que há muita felicidade possível fora do normal. Eu sei porque eu vi, senti e falei com muitas outras pessoas que sentiram o mesmo. Obviamente, não é um sonho fútil, utópico, há desafios como qualquer outra vida. Mas viver em um veleiro eu arriscaria dizer que é um jeito de viver que dá coisas que nenhum outro estilo de vida dá. Se você gosta do Hashtag Sal, se você gosta do que a gente faz aqui, considere com carinho deixar qualquer quantia pra gente lá na Apoia-se. Um cafezinho, R$10, já ajuda muito a gente, muito mesmo, a fazer o que a gente faz aqui. O canal é mantido e é feito para vocês que apoiam a gente todo mês com alguma coisinha lá. E eu sou muito grato. Fazendo isso, você participa de um grupo de apoiadores que sempre tem discussões muito bacanas sobre a vela. Tem lá vários velejadores experientes, muitos novatos também, e trocando muita informação. É mais uma coisa muito legal que o canal faz. Gostaria de ver você lá daqui a pouco. Ou se não, domingo, às 10 da manhã, com mais outro episódio. Até
Até mais.